Bom dia, pessoal. A gente vai fazer as atividades em classe aí, certo? A gente vai chegar lá naqueles itens de classificação e vai até as viroses, certo? É, a primeira atividade que a gente vai trabalhar vai ser do capítulo de... Cadê? Da aula 11 de classificação dos seres vivos e nomenclatura biológica, certo? A gente não fez essas atividades aqui em classe ainda, certo? Então vamos lá. A número 1 aí, na página. Que página, Edmar? Na página 451. Então, na página 451 aí, a gente vai começar. A número 1, ela traz ela traz um poema pra gente, A Arca de Noé, de Toquinho e Vinícius de Moraes. Então a gente tem esse poema, ele trabalha alguns grupos, coloca alguns grupos de insetos, então deixa bem claro isso. Então coloca vários grupos de insetos dentro desse poema, então depois você dá uma olhadinha aí. Mas a gente tem aí mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo. A gente tem todos os grupos de insetos aí presentes e o texto, a questão pede uma relação para a gente. Vamos lá. O poema sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados, então todos esses insetos, e nós, seres humanos, respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é. Olha, a gente está falando aqui de dois grupos extremamente distantes. Então, a gente está falando de um grupo de invertebrados, então lá do início de artrópoda, então, a gente está falando desse grupo de invertebrados aí, e a gente está falando de um grupo de, no caso a gente, um grupo de vertebrados, mamíferos, por aí vai. Então, são grupos muito distantes, certo? Então, como que a gente vai conseguir achar uma alternativa aí que classifique todos eles no mesmo taxon? Taxon seria uma unidade taxonômica, uma unidade de classificação. Por exemplo, uma espécie é um taxon, um reino é um taxon, uma família é um taxon, certo? Então, taxon seria um conjunto de organismos que estão agrupados por algum fator, por algum motivo, por alguma característica. Beleza, então vamos lá. Se a gente for tentar agrupar, então, os indivíduos que são insetos, mais os seres humanos, em um único grupo destes que estão citando, que as alternativas estão citando aqui, qual que a gente poderia encaixar? Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos eliminar os menores. Vamos eliminar os táxons menores, as classificações muito aparentadas. Por exemplo, a letra E, espécies. É muito aparentado isso. Então, raramente não é impossível isso acontecer em uma comparação de insetos e humanos. Depois a gente tem, depois daí, a letra D, família. Família também é uma ligação muito similar. A gente vê que a gente tem representantes aí que estão dentro da mesma família, insetos que são diversificados dentro da mesma família, então não tem como a gente colocar um mamífero do nada na mesma família que um inseto, não dá para fazer isso. Classe, está só um nível acima. Então a gente ainda assim é um nível baixo para a gente considerar classificação. Reino, opa, reino ajudou a gente um pouco aí, porque olha, reino, se a gente for tentar caracterizar esses grupos, todos eles se encaixam no mesmo reino? Sim, animalia, né? Todos são grupos de animais. Então tem uma classificação muito boa aí. Beleza, deixa um tempinho aí. Depois a gente vem em filo. O filo, para vocês terem uma ideia de insetos, ele não comporta grupo de mamíferos, ele nem comporta outros artrópodes, ele só vai comportar o grupo de insetos realmente. Então não tem uma relação, jamais vou ter uma relação com seres humanos aí. Então a número 1 seria a alternativa B, o reino animalia. Então ele sim consegue classificar os grupos de insetos e os grupos de seres humanos em apenas um taxon, certinho? Agora a gente vai para a página 452, certo? Vamos lá. Analise o cladograma a seguir, constituído por onça, jaguatirica, puma, gato morisco e gato doméstico, certo? Tem os nomes científicos aí deles pra gente, que é quase um trava-língua isso daí, mas enfim. O que vocês precisam saber sobre
cladograma? Cladograma, ele é uma representação da história de vida, ele é uma representação da filogenia, ele é uma representação do parentesco, ele é uma representação do nível de proximidade, do quanto um grupo é próximo um do outro em termos filogenéticos, em termos de parentesco, certo? Se a gente olhar na número 2 aí, esse cladograma, eu quero que vocês pensem assim. Sempre que vocês verem a linha, certo? Essa linha laranja, amarelo, não sei. Sempre que vocês verem essa linha aí, a gente chama essa linha de anagênese, que é o quê? Período de tempo. Então, linhas sempre são anagêneses. Então, são períodos de tempo que alguma coisa está acontecendo nesse período de tempo. Sempre que vocês verem que essa linha está ramificando, olha aí no puma e gato morisco. A gente tem a linha que saiu dessa inicial aí, e ali na frente ela se ramificou. Foi um lado para a puma e um lado para o gato morisco. O que aconteceu ali? Foi um evento de cladogênese, que é um evento de quebra, que quebrou essa minha relação, quebrou a minha anagênese. Então, sempre que a anagênese for quebrada, a gente considera um evento de cladogênese. Beleza. Tudo que a gente tem aí em cima do cladograma, nessa onde está a onça, a jaguatirica, o puma, aí, tudo que a gente tem aí pode estar representando grupos recentes, certo? Então, grupos viventes até hoje, ou pode ser grupos extintos também. Mas ali a gente está considerando os grupos que a gente está analisando. E lá embaixo, lá na pontinha da linha, a gente tem a base do cladograma. Ali, a gente tem um ancestral que é comum a todos eles. Um ancestral que carrega uma característica que todos eles ali acabam possuindo também. Beleza. Então, agora que vocês sabem ler um cladograma, vamos analisar as alternativas aí. Ó. Com base no cladograma, que relaciona também a filogênese, ou seja, possível parentesco entre animais comparados, e nos conhecimentos de sistemática e taxonomia, assinale a alternativa correta. Beleza. Por estar na base, a onça é um ancestral dos felinos apresentados no cladograma. A onça ela não está na base, certo? A onça ela está lá em cima junto com todos os outros. Para ela ser um ancestral, ela deveria estar aqui na pontinha do lado de baixo aí do cladograma. Aí sim, ela seria um ancestral de todos eles. Um ancestral imediato do puma, cadê o puma? Ali, do puma e do gato morisco é o mesmo do gato doméstico. Não, certo? Se a gente for ver esse tipo de ancestral aí, por exemplo, se a gente pega o puma e o gato morisco, o primeiro ancestral que vai ser comum aos dois, imediato, é esse que está bem na cladogênese. Então, onde quebrou aí para puma e gato morisco é onde eu tenho o indivíduo ancestral. O do gato doméstico seria o que a cladogênese abaixo, onde para um lado foi para o gato doméstico e para o outro lado foi para o puma e gato morisco. Então, nessa cladogênese aí de baixo, a gente tem basicamente aí o indivíduo que se comporta dessa maneira, certinho? Letra C. Entre os felinos do cladograma, o gato doméstico é o mais evoluído. Nossa, não, certo? Primeiramente, não, de tanta coisa errada que tem nessa alternativa. Primeiramente, esse termo mais evoluído, jamais utilizem isso, não tem como uma questão ser correta quando ela trabalha esse termo mais evoluído. Nenhum organismo ele é mais evoluído que um outro. O organismo ele pode ser mais derivado do que o outro, certo? Então, a gente tem grupos de organismos que são mais derivados, grupos de organismos que apresentam mais características ou outras características, certo? Então, não dá para a gente classificar dessa maneira aí. Entre os felinos do cladograma, o gato doméstico é o mais evoluído. Não, ele estaria na mesma posição que todos os outros aí. Letra D. O puma e o gato morisco, cadê? Ali, puma e gato morisco, são mais próximos filogeneticamente do que a onça e a jaguatirica. Beleza. Deixa eu ensinar um truque para vocês saberem quem que é mais próximo de quem que é grupo irmão de quem.
Olhem o puma e o gato morisco. Vocês vão olhar as linhas que estão abaixo a ele, como se fosse um labirinto. Pensa que essas linhas aí são corredores e um labirinto que vocês estão percorrendo. Se vocês saem de onde está o puma e vai percorrer o corredor até chegar no gato morisco, vocês vão descer um pouquinho, virar e já chegaram no gato morisco. Beleza, foi rápido. Agora a gente quer saber se eles são mais próximos do que a onça e a jaguatirica. Beleza, pensem no labirinto de novo. Vocês estão lá no labirinto e vocês estão onde está a onça. E vocês precisam chegar onde está a jaguatirica. Beleza. Vocês vão descer até lá embaixo. Aí vocês vão subir um pouquinho. Depois vocês vão virar e vão subir até chegar na jaguatirica. Vocês concordam comigo que vocês gastaram um tempo muito pequeno e um espaço muito pequeno para sair do puma e chegar no gato morisco? Coisa que vocês fizeram em um espaço muito grande, num tempo muito grande, para sair da onça e chegar na jaguatirica. A gente considera os grupos irmãos e os grupos mais aparentados ou os mais próximos filogeneticamente aqueles que possuem uma anagênese, linha, mais curta. Então, quem apresentar as linhas mais curtas aí são os grupos mais aparentados. Então, o puma e o gato morisco são mais próximos filogeneticamente do que a onça e a jaguatirica? Sim, eles são. Beleza? Vamos aí, só para desencargo de consciência. O gato morisco, cadê ele? Tá ali. É o que mais se aproxima filogeneticamente da jaguatirica. Não. Não dá para fazer isso de jeito nenhum. Quem mais se aproxima da jaguatirica aí seria o puma. Olhem aí, façam aí esse esqueminha para vocês verem de corredor de labirinto. É uma maneira bem bacaninha da gente conseguir saber qual que é o grupo mais próximo aí. Eu vou fazer uma videoaula no quadro para vocês, só sobre cladograma, para vocês entenderem umas coisinhas. Já eu mando para vocês. Número 3 aí. O médico botânico Linneu, através de seu trabalho... basicamente, quando a gente fala de Linneu, a gente tem muita coisa envolvida, né? Então, além do sistema de classificação, que a gente tem a questão da nomenclatura, classificação dos seres, as questões da taxonomia, a gente tem muita coisa envolvida aí quando a gente fala de Linneu. Mas, enfim, se a gente considerar essas questões da taxonomia, o ramo da biologia aí, que está ligado com a ordenação, com a classificação dos grupos de seres vivos, a gente vai denominar os grupos aí como táxons, que é o que a gente já conheceu. Então, vamos lá. Considere os 5 táxons a seguir e marque a alternativa correta. Beleza. Os grupos 1, 3 e 5 são de gêneros e famílias diferentes. 1, 3 e 5. 1 e 3 é o mesmo gênero, então descarta. Letra B. Todos os táxons pertencem à mesma espécie. Não, todos são de espécies diferentes. Olha aí. Todos eles ali fuscos, latrans, labirínticos, bicolor, catus, por aí vai. Então, cada um deles aí é de uma família, de uma espécie diferente. Os táxons 1, 2, 3, de espécies diferentes, vamos ver, sim, porém pertencem ao mesmo gênero. Vamos lá? Sim. Opa, pode ser essa. Vamos para D. Os táxons 1, 2, 3 são da mesma espécie? Não. Deixa eu ver que eles não são da mesma espécie, então descarta. Letra E. Os táxons 1, 4 e 5 pertencem à mesma família. Então, querido, não tem como a gente saber se pertence à mesma família, porque a gente só tem a nomenclatura de gênero e espécie aqui, certo? Então seria a letra C. Os táxons 1, 2, 3 são de espécies diferentes, porém pertencem ao mesmo gênero aí. Belezinha? Onde é que tem mais questões pra gente? Bactérias e vírus, e aqui vai estar bacteriose, acredito. Tá? Tá. Muda o slide. Coloquei o slide só pra gente ter uma base para poder gravar a aula, basicamente. Vamos lá. No Em Classe aí da página 456, que a gente vai falar um pouquinho sobre as bacterioses, sobre a virose no próximo.
sobre vírus e bactérias no geral. Vamos lá. Questão 1 aí. Em 2010 e início de 2011, a imprensa noticiou a existência de uma superbactéria. Beleza, a KPC, que é a Klebsiella pneumoniae. Vamos lá. Como responsável pela morte de várias pessoas. A KPC está restrita a ambientes hospitalares e os pacientes imunologicamente debilitados são os mais suscetíveis a ela. Nos últimos anos, algumas bactérias têm se revelado resistentes à maioria de antibióticos, como a KPC, com a capacidade de transmitir a resistência aos seus descendentes. Além de enviarem, através do seu material genético, essa informação para bactérias vizinhas, os quais aprendem a se defender dos ataques dos antibióticos. Com relação às bactérias, letra A. Em qual dos reinos as bactérias se encontram? Antes da gente responder isso aqui, vamos olhar uma coisinha ali em cima, olha. Cadê? Nos últimos anos, algumas bactérias têm se revelado resistentes. Sim, a maioria dos antibióticos, como a KPC, com a capacidade de transmitir a resistência aos seus descendentes. Então, por exemplo, vamos pensar que essa resistência seja uma proteína que impede a ação de determinado antibiótico. Beleza. A partir de um processo de mitose, que é a reprodução por cisparidade ou por fissão binária, eu posso simplesmente aí passar essa característica adiante. Então, isso é algo que vai acontecer, certinho? Além de enviarem através do seu material genético essa informação para bactérias vizinhas. Então, lembra dos plasmídeos, dos transposons, então, fragmentos de DNA móvel bacteriano, que é capaz de sair da célula bacteriana e chegar numa outra célula bacteriana, incorporar no material genético e passar essa resistência, passar essa característica aí. Então, tá bom. Em qual reino que esse grupo se encaixa? Então, a gente está falando de um grupo procarionte, então vai estar ocorrendo aí dentro do reino Monera. Letra B. Qual das figuras abaixo, A e B, corresponde a uma célula de bactéria? Cite duas características morfológicas que definem esse tipo de célula. Beleza. Se a gente olhar a figura A, a gente já descarta ela na hora, né? Porque olha o núcleo bonitinho que tem ali. Então, isso não vai acontecer quando a gente está falando de grupos bacterianos aí. Então, seria a figura B. A gente tem muita característica morfológica entre esses indivíduos aí que a gente pode ver que dá para diferenciar. Por exemplo, a figura B tem a parede celular, coisa que a figura A não vai ter. A gente consegue ver o DNA circular que está disperso aí dentro do citoplasma. Ele não tem um núcleo, então não vai ter uma carioteca presente. Plasmídio que está ali, a cápsula bacteriana, a ausência de organela citoplasmática, coisa que a gente vê na figura A. Então, tudo isso daí são características que mostram para a gente aí as diferenças que a gente vai ter dentro de grupos procariontes para grupos eucariontes aí. A letra B, como as bactérias resistentes a antibióticos podem transmitir a resistência ao antibiótico a outras bactérias. O que acontece aí? A gente vai ter esse processo aí de transmissão ocorrendo pelos plasmídeos, né? Aquele DNA móvel. Seria um gene, um fragmento de DNA capaz de sair da minha célula. No caso, minha célula, eu falo bactéria. Então, um grupo de bactérias aí, eu vou ter esse material genético que é capaz de sair, que consegue sair dessa célula, entrar numa célula vizinha e realizar o processo de reprodução sexuada por conjugação, né? Então, aí a gente acaba tendo aí um processo de criação de novas bactérias, portando essa resistência. E aí, só problema que a gente vai ter. Seguindo, essa foi só a número 1, que tamanho. Mas, enfim. Eita, passou. Vocês não estão vendo, mas eu tô com a apostila do plural aqui. É por isso que às vezes some o negócio, mas eu acho. Vamos lá, número 2 aí. É correto afirmar que os vírus, então, quer dizer, agora que a gente vai estar falando de vírus, a gente vai considerar algumas características desse grupinho aí. Beleza. Possuem envoltório lipoproteico, material genético e organelas. Não. Não posso ter organelas ali, né? Eu não tenho organelas presentes para esse indivíduo, senão ele seria muito independente, coisa que a gente sabe que ele não é. Letra B. Possuem enzimas que garantem a reprodução dentro ou fora das células. Não, são parasitas intracelulares, eles dependem dessas enzimas para realizar a reprodução. Letra C.
podem se replicar no interior de micro-organismos formados por células. Opa, boa essa daí mesmo. Vamos para a próxima. Letra D. Se reproduzem no interior de células vivas ou mortas. Mortas não vai rolar, né? E letra E. São visualizados exclusivamente por meio de microscópio óptico. Eita, não dá para ver de jeito nenhum. É só microscópio eletrônico aí para a gente conseguir observar um grupo de vírus. Então, número 2, letra C. Podem se replicar no interior de micro-organismos formados por células. Beleza. Agora a gente vai aí para número 3. Na número 3, então, a gente vai ter aí uma figura para a gente observar. A gente vai ter aí basicamente 2 ciclos de vida, certo? Então, ciclo lítico e ciclo lisogênico. Então, a gente já conhece cada um deles aí. Vamos lá. Um dos grandes empecilhos no desenvolvimento de drogas para o combate de doenças virais é a variedade de mecanismos de infecção, integração e replicação dos vírus. Os vírus são adaptados a tipos celulares e a hospedeiros específicos. A figura representa 2 tipos de ciclo de vida de vírus, ciclo A e ciclo B, lítico e lisogênico. Beleza. No ciclo representado em A, ocorre após a produção de unidades virais nas células hospedeiras, a lise dessas células e a liberação de novos vírions, novos indivíduos virais contaminantes. Boa, bacana essa daí, deixa ela aí de lado. Na letra A, no ciclo, na letra B aí, no ciclo apresentado em A, o DNA viral não é liberado para o ambiente após a replicação. Ixi, joga essa fora. A gente até vê ali ela sendo liberado ali no item 4. Vamos lá. Letra C. No ciclo representado em B, o material genético do vírus é injetado na célula, sim. Integra-se ao DNA do hospedeiro, sim. Porém, é replicado separadamente, não. Certo? Já descarta isso daí. No ciclo apresentado em B, lisogênico, o material genético do vírus integra-se ao DNA do hospedeiro, sim. Porém, não ocorre replicação dos seus genes, sendo o vírus inofensivo, jamais. No ciclo A, os vírus produzidos são incapazes de infectar novas células, e no ciclo B, os vírus são incapazes de replicar seu material genético. Tudo errado nessa questão, né? Eles vão replicar sim, e os vírions eles são capazes de infectar outras células. Então, a número 3 aí seria a letra A. No ciclo apresentado em A, ocorre após a produção de unidades virais na célula hospedeira, a lise dessa célula e a liberação de novos grupos virais. Certinho? Vamos agora para a página 457, número 4 aí, ó. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Epa! Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais, e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... vamos pensar primeiro o que está acontecendo aí. Saneamento básico, certo? Lixo exposto, certo? Então, a gente tem o lixo ali, não tem drenagem da água. Então, se eu tenho lixo exposto, eu tenho vetores surgindo. Dessas doenças aí, que apresenta a utilização de vetores aí, que acabam levando a contaminação, é a leptospirose. Então, a gente tem aí os ratos atuando no processo de sendo reservatórios para o grupo bacteriano. Então, eles acabam sendo esses reservatórios aí. E no processo em que o indivíduo ele está defecando, em que o indivíduo está urinando, basicamente, ele acaba liberando essas formas contaminantes aí. E o contato, a gente tem os eventos de contaminação acontecendo. A próxima, número 5, cadê a 5? Tá aqui. Eu me perco
nesse plural às vezes. Vamos lá. Número 5 é: as doenças bacterianas ou bacterioses podem ser transmitidas pelo contato com alimento e objetos contaminados, pelo contato sexual ou pela saliva dos portadores dessas doenças. Assinale a alternativa que contém os nomes de doenças transmitidas apenas por bactérias. Beleza. Letra A. Doença de Chagas, sífilis, tétano, cólera e dengue. Dengue é viral. Meningite, tuberculose, micose, fungo. Ascaridíase, não vai, é Ascaris lumbricoides, então é um verme, na verdade. Letra D, dengue, vírus, então já encerrou aí. Tuberculose, tétano, hanseníase, meningite e cólera. Todas elas provocadas por bactérias, todas bacteriosas aí. Número 5, letra E. Número 6 aí. Existem vírus que se reproduzem independente de células. Não dá, né? Não dá para fazer dessa forma. Eu preciso da maquinaria da célula para a reprodução. B. Tem genoma constituído de DNA e RNA. Cuidado, vamos considerar não por enquanto. Sintetizam DNA a partir de RNA. Sim, a enzima transcriptase reversa faz isso. Realizam a respiração aeróbica no interior da cápsula proteica, sem metabolismo. Possuem citoplasma que não contém organelo. Não tem citoplasma. Então, letra C, sintetizam DNA a partir de RNA. Probleminha. Tem genoma constituído de DNA e RNA. Então, a gente vai ter alguns grupos virais que podem apresentar os dois, certo? Mas é extremamente raro. Mas eu posso ter isso sim. Mas a gente considera aí que sintetizam DNA a partir de DNA. Sintetizam DNA a partir de RNA. Beleza? A gente vai agora para a página 462. Cadê? Achei. 462 aí, ó. Questão número 1. Nos noticiários há muita ênfase às doenças Zika, febre amarela e chikungunya. E mais recentemente a gripe H1N1. Nem tão recente assim, né? Analise as proposições com relação à transmissão dos vírus. Número 1. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos pelo simples toque entre pessoas. Sim. Alguns vírus são transmitidos pelas secreções corporais. Sim. Alguns vírus necessitam de insetos como vetores. Sim. Os vírus retêm sua capacidade infectante por pouco tempo, quando fora do organismo do hospedeiro. Não, eles vão manter essa capacidade aí infectante. Então, isso, 4 sai fora. Então, a correta seria que está com a afirmativa 1, 2 e 3, que é a letra... 1, 2, 3, cadê? Letra C. Certo? Então, a letra C aí seria a resposta para número 1. Número 2. O surto de doenças como dengue, febre chikungunya e Zika tem incentivado pesquisas para o desenvolvimento de vacinas. Assim como medida preventiva, espera-se que os pesquisadores produzam, beleza, antígenos para serem ministrados aos doentes, promovendo cura destes. Não, né? Não é isso que a gente quer, não dá para fazer cura com antígeno. Antígeno para serem ministrados antes da aquisição da doença, como forma de prevenção. Sim, é isso que a gente está querendo. Antibióticos para serem ministrados aos doentes, promovendo a cura deste. Antibiótico para vírus é triste, né? Mas enfim. Anticorpos para serem ministrados aos doentes, promovendo a cura destes. Também não dá. Isso seria uma maneira de prevenção. E por último, aí, anticorpos para serem ministrados antes da aquisição da doença como forma de prevenção. A gente não quer o anticorpo pronto, a gente quer a utilização de um antígeno para a produção do anticorpo, certo? Então a letra, cadê? Letra B. Seguindo aí, a gente vai para número 3, que está na página 463. Vamos lá. Cadê? Ali. O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo morbilivírus. Em 2015, apareceram vários casos dessa doença em diversas cidades do Brasil e do mundo, o que fez com que essa doença seja extremamente contagiosa e muito comum na infância.
O fato de ser transmitida por um vírus para o qual não existe vacina. Errado, existe sim. O fato de ser frequentemente transmitido por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro e pela tosse. Bem bacana essa, vamos aguardar. O fato de ser transmitido apenas por meio de insetos vetores. Não. O fato de ser extremamente contagiosa apenas em crianças desnutridas, recém-nascidos e crianças com comportamento. Não, nossa senhora. Muito problema para essa criança, mas não é isso aí não. Então seria a letra B, o fato de ser frequentemente transmitida por secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Certo? Número 4 aí. Atente ao que se diz sobre HPV e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Beleza. O HPV somente afeta mulheres. Falso. Então já joga isso daí fora. O HPV pode ser eliminado espontaneamente pelo sistema imunológico de pessoas infectadas. Isso pode acontecer. Homens são apenas transmissores do vírus e não desenvolvem nenhum tipo de câncer quando infectados com HPV. Mentira. A principal forma de transmissão do HPV é pela via sexual, incluindo contato oral genital. Genital ou mesmo manual genital. Exatamente. Então, seria FV. Então, a letra D. Próxima aí, questão número 5. O HIV é o agente causador da AIDS. Letra A. O agente causador da AIDS é considerado um ser procarionte, eucarionte ou acelular. Cite o material genético encontrado no HIV. Então, quando a gente fala de vírus, a gente não está considerando célula, né? Então não tem célula envolvida. Então o HIV é um ser acelular. E o material genético que eu vou ter aí representado por esses indivíduos seria as 2 moléculas de RNA. Para o seu processo. Vai ser a próxima questão, esquece. A letra B. Alguns antirretrovirais inibem a ação da enzima transcriptase reversa. Adoro esse nome. Não gosto do que ela faz, mas adoro esse nome. Explique sucintamente a ação da transcriptase reversa, porque o antirretroviral não cura efetivamente uma pessoa com AIDS. Vamos lá. O que ela faz? A transcriptase reversa ela vai fazer um evento de replicação ocorrendo de forma inversa. O que é isso? Eu produzir uma molécula de DNA a partir de um molde de RNA. Então, esse processo ele é denominado de transcrição reversa. Qual que é o evento natural de transcrição? Produzir RNA a partir de DNA. Para grupos de HIV aí, ocorre o processo inverso. Como eu tenho RNA e preciso de DNA para replicar minha forma viral, então eu tenho que fazer o evento contrário. Então eu utilizo da maquinaria aí para eu conseguir produzir DNA a partir do meu RNA. Os antirretrovirais aí, eles vão atuar somente na atuação da transcriptase reversa. Então só vai atuar nesses indivíduos. Agora, aquele DNA viral que já está dormente ou que já está localizado nas células parasitadas, eles não vão ter nenhum efeito pelos antirretrovirais, porque o DNA já está pronto. Então, ele vai ser replicado agora por uma polimerase, não por uma transcriptase reversa. Certo? Então, a gente começa a ver aí que o antirretroviral ele vai funcionar para evitar a transcrição reversa. Só para isso. Certinho? Acabou? Ué? Não sabia, não? Acabou. Mas enfim, a gente fez todas as atividades aí. Acho que a gente já vai poder ir para a apostila 3, não hoje, mas na próxima aula, terça-feira, a gente já inicia aí com a nossa apostila 3, certinho? Quem ainda não enviou as atividades do caderno de exercício, me manda o quanto antes aí, pelo amor de Deus. Vou ver, eu não sei que data que eu deixei para vocês, acho que foi 17, acho que foi isso, vou olhar lá depois. Mas se não foi, fica até para o dia 17, que é amanhã, que no caso é hoje para vocês, né, porque eu estou gravando no dia anterior, mas enfim. Vamos lá. A gente vai começar a apostila 3, então, na próxima aula, e vocês agora, peço que olhem aí os cadernos de exercício de vocês, enviem quem ainda não enviou. As atividades do plural lá onde tem os resumos de aula, vocês também vão fazendo.
o relatório que o plural me manda, eu vejo quem está fazendo e quem não está, e a nota de vocês vai sair dali, certo? Então, peguem firme aí e realizem essas atividades. Qualquer coisa, estou por aqui, podem me chamar à vontade aí, certinho? Tchau, tchau, gente!